Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é o professor Pablo de Artes. Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o Renascimento, tá? Nós vamos entrar então no assunto de Renascimento. Antes da pandemia, nós estávamos falando sobre o Renascimento, né? Falamos um pouco sobre as igrejas românicas e góticas, e a hora que a gente estava entrando no Renascimento, a pandemia atacou, as aulas foram suspensas e acabou dando tudo errado. Eu vou falar aqui um pouquinho para vocês, bem? E vamos ver aí se vocês conseguem entender, se eu vou conseguir ser bem claro no que eu vou estar dizendo, certo? Então, o surgimento do Renascimento cultural. Então, o que foi o Renascimento cultural, né? Ele foi um movimento que se iniciou na Península Itálica no século XIV e se estendeu por toda a Europa até o século XVI. Ou seja, ele se iniciou lá em 1300 e foi até 1500, tá? O que acontece? Essa imagem de fundo que vocês estão vendo aqui, ela é Florença, tá? Que é o berço da arte renascentista, né? Os italianos tiveram muita força, muita influência na arte renascentista, né? E não só nela, mas na arte ao longo de muitos séculos, tá bom? Então vamos à história do Renascimento. O que acontece, pessoal? Essa fase aqui, ela coincide com a prosperidade das cidades da Península Itálica, né? Especialmente Florença, que nem eu falei, onde a riqueza permitiu investimentos na produção de obras de arte. E aí o que acontecia? Os artistas e pensadores renascentistas expressavam em suas obras a nova visão de mundo, trazida o quê? Com o humanismo e a valorização da antiguidade clássica. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que eles passaram a deixar o teocentrismo um pouco de lado. Um pouco não, eles negaram o teocentrismo e partiram para a questão do humanismo, certo? A gente já vai entrar um pouquinho mais específico nessa questão do humanismo, para vocês entenderem um pouco, tá? E aí o que acontece? No final da Idade Média, a burguesia, que era quem? Os comerciantes e artesãos, se enriqueceram e se tornaram mecenas, patrocinando então a construção de palácios e igrejas. As encomendas poderiam ser individuais ou realizadas através dos grêmios profissionais que demandavam esculturas e pintura para exibir o que é a sua prosperidade, gente. As obras existentes na Península Itálica, favorecida por haver sido a sede do Império Romano, inspirou os artistas do Renascimento. A literatura, a escultura, a filosofia da antiguidade greco-romana serviram como referência, tá, para tanto os escritores quanto para os artistas, tá bom? Espero que isso esteja claro. E aí o que acontece, né? A gente chega aqui nas características do Renascimento. Essas duas imagens que eu coloquei aqui, né? Deus, que simboliza o teocentrismo, bem? E aqui nós temos outra imagem que simboliza, é o homem de Vitruviano, que vai simbolizar o quê? O racionalismo, tá? Então, como a gente vê aqui, os renascentistas, eles rejeitavam os valores feudais como o teocentrismo, o misticismo e o geocentrismo e o coletivismo. Na Idade Média, grande parte da produção intelectual e artística estava ligada à religião. Já na Idade Moderna, que é onde a gente está entrando, a arte e o saber se voltaram para o mundo concreto. Desculpa se vocês tiverem ouvido barulho de uma moto, tem algum louco acelerando. Voltaram então para o mundo concreto e a capacidade do ser humano de transformar esse mundo. Então, outra coisa importante que teve foi o racionalismo, que é o quê? Baseado na convicção de que tudo podia ser explicado pela razão e pela observação da natureza. Se tentava compreender o universo de forma calculada e matemática, que basicamente você para de falar assim, vamos aqui dar um exemplo. Ah, isso aconteceu porque Deus quis, foi Deus que quis assim. Ah, isso aqui é porque tinha que ser assim. Não, começaram então a fazer os estudos, né? O mundo a ser voltado à parte matemática,
né? O que hoje a gente conhece como física também. Então era a ciência ganhando o espaço dela em detrimento da fé. Não que a fé tenha acabado, não é isso, ou tenha sido deixado de ser importante, mas a ciência começou a ganhar um espaço bem maior do que tinha antigamente, né, do que tinha anteriormente. E é curioso, né, porque o Renascimento aqui a gente pega toda essa parte científica, essa parte matemática e filosófica, e eles vão beber lá dos gregos e romanos, por isso que é o Renascimento, eles voltam lá para os clássicos, certo? Um elemento que foi crucial foi o humanismo, no sentido de valorizar o ser humano. Então Deus deixa de ser o centro do universo. O humano passa a ser o centro, tá? Considerado a obra mais perfeita do Criador. Daí a gente surge o quê? O antropocentrismo renascentista, a ideia do homem como centro das preocupações intelectuais e artísticas, que é o que eu acabei de falar, né? No antropocentrismo, você deixa de ter Deus como centro e você passa a ter o homem como centro do universo. O homem, não o ser masculino, mas eu digo o ser humano em si, certo? Que acontece então, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aqui, que tenha ficado claro. Estou tentando falar rápido para o vídeo não ficar muito longo, porque eu sei que vocês não gostam ou não assistem quando fica muito longo. Vou falar brevemente, vou apresentar, na verdade, algumas obras e alguns artistas para vocês que tiveram uma importância relativa no Renascimento, né? Só para finalizar esse pedaço, tem uma coisinha que eu queria falar. Talvez vocês não vão entender muito sobre isso, mas talvez sim. É que a filosofia de Platão, ela foi reinterpretada. Então Platão foi um dos filósofos mais importantes que se tinha na época, e ela foi, na época, na verdade, não, bem para trás, né? Lá antiga, vários séculos antes, tá bom? Bem antes de Cristo. A filosofia de Platão foi reinterpretada e ganhou o nome de neoplatonismo. Este defendia a elevação espiritual, a aproximação com Deus através de uma interiorização em detrimento de qualquer busca, tá bom? Na verdade, agora eu não me lembro se Platão foi antes ou depois de Cristo. Eu vou ficar devendo para vocês, mas eu complemento, tá? Faz tanto tempo que eu não leio Platão que eu já nem me recordo mais. Mas é um erro meu aí e eu corrijo depois, tudo bem? Então aqui eu trago o Giotto di Bondini. Ele nasceu em 1266, faleceu em 1337. Essa obra aqui, como vocês podem ver, ela se chama O Beijo de Judas e ela é de 1306, né? Por que é importante trazer esse artista, o Giotto, né? Porque as primeiras manifestações artísticas renascentistas surgiram com ele. Então o cara é que começou a fazer as primeiras obras renascentistas. As obras dele representavam figuras humanas com naturalismo, inclusive Cristo e os santos. Porque o que acontece? Num período anterior a esse, se você for voltar aí alguns, voltar um século que seja para trás, as figuras elas não eram tão naturalistas. E quando se fala de naturalista, quer dizer o que vocês chamam hoje no popular de realista, tá? Nas artes, realista é outro tipo. Mas popularmente a pessoa fala, eu quero um desenho realista, uma pintura realista. Nas artes, o nome disso é naturalista, tá? Porque é o natural, como é feito na natureza, como é da natureza, certo? Como você realmente é, como um objeto, uma pessoa realmente é, certo? Por isso o termo naturalista. Então essa obra a gente pode ver aqui, né? Ela retrata a questão da traição de Judas, né? Que Judas aqui, né, traiu Cristo, foi de extrema confiança, mas acabou traindo. Nós podemos ver, né, que a obra ela não tem um estudo de perspectiva, ou seja, ela não cria uma ilusão de profundidade. Tecnicamente está todo mundo aqui, um do lado do outro. Só temos a diferenciação de planos, tipo, né, aqui na frente Judas com Cristo. Esse cara dá a impressão de estar mais na frente, ainda mais próximo de nós do que os dois, e aí vem pessoas atrás. Então a gente tem aqui um estudo de planos, mas a perspectiva ainda não estava devidamente desenvolvida ou utilizada. Vocês podem ver essa marca aqui, ó.
Tá vendo essa marquinha dourada? Tem aqui, tem aqui, tem ali. Isso daqui servia para simbolizar as pessoas que eram tipo santo, sagrado, pessoas que eram muito importantes. Então a gente vê, obviamente, em Cristo. Aqui deve ser, agora não, algum apóstolo dele, alguns apóstolos, pessoas que seriam santos depois, certo? Então essa foi a importância do Giotto. Ele é o cara que deu o primeiro passo, né, para todo um desenvolvimento artístico e cultural da época. Em seguida, nós temos aqui uma revolução gigantesca que foi desse artista que eu não sei a pronúncia do nome dele, se é Masaccio ou Massácio, tá? Não sei se é Massácio ou Massácio. Não me lembro se os se dois Cs têm o som de I ou é um C só. Eu acho que é Massácio, no caso. Que é o que? A Santíssima Trindade. Pode ver que essa obra já é bem mais velha, né? Ela foi feita em 1426, então ela é bem depois dessa obra aqui, que é de 1306. Né? Quem fez ela, então, foi o Massácio. E por que ela é tão importante? Porque foi a primeira vez que alguém empregou a perspectiva linear, baseada nas leis da matemática, numa pintura. Então, a perspectiva que hoje vocês veem nos desenhos animados, nos quadrinhos, nos mangás, nas HQs norte-americanas, no cartoon, nas ilustrações, em tudo isso que a gente vê a perspectiva, e até a perspectiva que vocês fazem nas aulas, ela foi criada neste período, e esse cara, o Massácio, foi a primeira pessoa que se sabe, que se tem estudo, a colocar essa perspectiva em prática numa pintura. Então as pessoas nesse período ficaram extasiadas, porque para elas falavam, meu Deus, né, tem uma profundidade na tela, eu consigo colocar minha mão aqui, e obviamente não conseguia, porque a tela é uma superfície, né, a parede ou a tela, ela é uma superfície plana, você não consegue colocar a mão para dentro dela. Mas ele criou essa ideia que nós vemos aqui, ó, de profundidade, de que você entra ali dentro dessa capela, né, de que tem uma profundidade ali, de que você consegue tocar ali dentro ou entrar ali dentro, colocar a sua mão. Isso foi uma revolução gigantesca que é utilizada inclusive até hoje, né? Por isso da importância do Massácio com a Santíssima Trindade e com os trabalhos que ele veio fazer depois. Tá bom? Aqui nós temos então Sandro Botticelli, um artista que eu gosto muito, estudei bastante ele na faculdade. Essa obra se chama O Nascimento de Vênus, também é uma obra que eu adoro. Nessa época moderna, né, no início da era moderna, por assim dizer, qual foi a importância dele? Ele fez o primeiro nu feminino, né, desde a antiguidade. Então, assim, na antiguidade já existiam nus femininos, depois nós tivemos um período gigantesco sem nus, e ele foi o primeiro a retomar fazendo nu feminino, tá? Tudo bem que ele vai cobrir determinadas partes, né? Era uma exigência da época até, porque você tem que pensar o seguinte: muitos dos artistas eles faziam os trabalhos para igrejas, então tinha essa problemática. Você não podia mostrar as partes íntimas. O próprio Michelangelo Bonarotti teve problema com a igreja quando ele pintou o teto da Capela Sistina. E nesse teto todo mundo estava pelado, né? Os anjos, todo mundo pelado. E a igreja, o pessoal da igreja falou: não, pode cobrir isso tudo. E ele falou: não, mas Deus nos fez a sua própria imagem, não devemos ter vergonha, né? O homem é que criou a vergonha. Mas no final das contas, acabou que teve que pintar tudo de novo na igreja. Não foi ele que cobriu. Eu não me lembro se foi o Rafael nesse caso que foi contratado para cobrir tudo. Mas tinha essa problemática então. Você fazia um nu, mas tinha que ser um nu mais comportado, tá? Cobrindo algumas partes e tudo mais. Então é uma obra que eu acho maravilhosa. Se vocês forem ver os tons, né, que são usados, as pinceladas, algumas pinceladas nós conseguimos ver, outras já são, ó, bem mais sutis, tipo da pele, é muito sutil. Você não vê as marcas de pincel. Então eu acho que é uma obra fantástica. E nesse período do Renascimento era muito comum você misturar seres humanos com anjos, com entidades
místicas religiosas, que nem eu falei, porque apesar do homem ser o centro do universo, a religiosidade não tinha perdido sua importância, não. Ela ainda tinha bastante força. Só que ela era questionada, coisa que antes não acontecia. Aqui eu coloquei uma obra que quase todos vocês já devem ter visto, que é A Última Ceia de Leonardo da Vinci, de 1498. É uma obra que tem na casa de quase todas as avós do Brasil, e eu não sei dizer do mundo afora, né? Na minha casa tinha um relógio com essa obra, com essa imagem. Ela é muito famosa porque retrata justamente a última ceia de Jesus Cristo com os seus apóstolos. Então, se você for ver, claro, tem várias retratações diferentes, qualidades diferentes dessa obra, né? E aqui a gente pode ver toda a expressão que ele tenta colocar de cada um dos apóstolos, né? De cada uma das pessoas que cercavam Jesus. Só que é aquela coisa, né? Se hoje a gente for parar para questionar, padrão europeu, todo mundo, ou quase todo mundo branco ou loiro. Nosso próprio Jesus aqui É, é um modelo. Vixe, eu esqueci de mutar aqui só um segundo, meu pessoal. é, Eu. Como eu estava desculpa, filho. dizendo. Pera aí, só um minutinho, people. É, prontinho. Felizmente acontecem essas coisas. Tava no Discord e um amigo chegou. Então o que, que nós temos? Esse padrão que depois ficou conhecido como um padrão europeu de cristianismo. A gente sabe que Cristo não era nem de longe branco ou loiro ou dos olhos claros, mas isso não vem ao caso aqui. Aqui a perspectiva já era bastante conhecida, tanto que nós vemos ali, ó, lá de fundo a gente já tem então essa ideia de profundidade, de que você pode seguir ao fundo ali das costas de Jesus e dos apóstolos, todo mundo, você vê um cenário lá ao fundo, uma cidade, montanhas e tudo mais, coisa que não existia nas obras anteriores, tá? A escultura renascentista ela é conhecida pela simplicidade na construção. E o que, que acontece? Ela se desprende da parede. Porque no período em que nós tínhamos as igrejas, por exemplo, românicas e góticas, a escultura ainda ficava presa na parede, ela era entalhada e presa. Aqui não, no Renascimento, você pega uma pedra, um mármore, o que quer que seja, e você faz a sua escultura livre, 360 graus. Ela não precisa mais ficar presa num suporte. Óbvio que fica um objeto muito pesado, mas também traz um realismo muito grande. Aqui nós temos então a Pietà, né, que simboliza então Nossa Senhora segurando Jesus Cristo no seu corpo, logo depois que ele foi crucificado e né, foi retirado da cruz. Então aqui ele já está sem vida no colo da sua mãe. E ele tenta simbolizar toda a dor, né, de uma mãe segurando um filho que faleceu, né? Reparem que o tecido, né, isso aqui tudo é mármore. Então assim, é duro, é igual uma pedra. E ainda assim a gente olha e parece um tecido. Então a habilidade, o cuidado que o artista tinha que ter para fazer uma obra dessa demandava de muito tempo. Às vezes uma obra dessa levava 5, 6, 10 anos para ficar pronta, porque é muito delicado, é um trabalho delicado, é um trabalho que exige muito, errou, às vezes você não tem como corrigir. Então, era algo maravilhoso e que perdura até os dias de hoje, mesmo sendo muito antigo, ainda se mantém essas obras. Sobre a pintura a pintura renascentista, né, então temos a perspectiva, que é a distância, né, ele fala os desenhos ou pinturas, diversas distâncias e proporções que têm entre si objetos vistos à distância, segundo os princípios da matemática e da geometria. Uso de claro escuro, ele também era muito famoso, por quê? Porque se você deixar o ambiente todo escuro, onde tiver claro vai destacar os olhos da pessoa. Então, normalmente, aquilo que você quer destacar, você usa cores mais claras, e o que você quer que fica mais retraído, você usa cores escuras, tá bom?
Então aqui tinha os contrastes, tinha jogo de sombra, os volumes, tá vendo? Ó, se você vai vendo aqui nessa pintura, nessa, onde é mais claro, onde é mais escuro, tudo isso ajuda a formar, tá vendo aqui, ó, nas rugas da roupa é mais escuro. Isso tudo ajuda o quê? A formar a textura, tá? Também se falava muito do realismo, que é o naturalismo, né? Não, desculpa, que o realismo é sobre o realismo mesmo que ele está falando, que expressando a grandeza de Deus, mas o homem é a expressão maior e grandiosa do próprio Deus, ou seja, a maior criação de Deus é o homem. Por isso que o homem é o ser mais importante no momento. Aqui também começou a usar pintura em tela, até porque antes disso se usava muito o afresco, que era uma pintura feita na parede, tá? Só que a parede era toda preparada, não é que nem na época rupestre, não, que a pessoa, né, no tempo das cavernas, que a pessoa chegava e pintava. A parede tinha todo um preparo com afresco molhado para depois ser pintada. Depois eu vou ver se eu acho algum vídeo explicando mais sobre a técnica de afresco para mostrar para vocês, tá bom? É um período marcado pelo individualismo, que é o quê? Cada artista tem suas características, eles não precisam ficar copiando um ao outro ou seguindo todo mundo um mesmo estilo, né? Você tem aí uma liberdade para trabalhar a sua própria maneira, tanto que se vocês forem olhar os artistas renascentistas, as obras deles diferem muito umas das outras. Por fim, um dos principais artistas, caso vocês queiram dar uma olhada depois. Então, Michelangelo Bonarotti, Rafael Sanzio, Donatello, Sandro Botticelli, que eu mostrei aqui, Filippo Brunelleschi, Tiziano Vecellio, Tintoretto e Leonardo da Vinci. Reparem que nós temos Leonardo, Donatello, Rafael e Michelangelo. Para quem não se lembra quando eu falei isso em aula, as quatro tartarugas ninja foram inspiradas, o nome delas, nesses quatro artistas que eu acabei de falar para vocês. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho melhor. Se ficaram com dúvida, deixa nos comentários, o que vai ter no nosso Google Sala de Aula. E em seguida eu vou passar para vocês uma atividade para a gente fixar um pouco essas ideias. Aqui a referência bibliográfica de onde eu tirei essas informações. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Fui!